Graça e paz a todos. Hoje eu quero trabalhar sobre o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 10 ao versículo 12. Eu vou fazer a leitura do texto que diz o seguinte: Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto onde o Senhor Jesus Cristo propõe então uma parábola. Eu quero ler só essa parte do texto porque a minha ideia, na verdade, é falar hoje, na quarta-feira, a respeito do fariseu, né, sobre o tema espiritualidade vazia, e no domingo trabalhar então o restante do verso, né, do texto, né, o versículo 13 e o versículo 14, quando então o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do publicano. Nessa meditação de hoje eu quero falar sobre espiritualidade vazia. Na quarta-feira passada nós iniciamos um estudo, né, falando de forma bem breve a respeito de avivamento, né? Nós estabelecemos alguns pontos baseados no texto de Isaías, capítulo 55, e nós percebemos naquele momento, e nós falamos a respeito de três realidades que nós precisamos entender quando a nossa vida está passando por um avivamento, quando a igreja está passando por um avivamento. As três realidades que nós falamos foi a respeito do jejum, a respeito da meditação na palavra e a respeito da oração. Hoje, especificamente falando nesse texto sobre oração, eu quero trabalhar no tema espiritualidade vazia, olhando então para a vida do fariseu, e nós vamos falar sobre 2 pontos apenas que nós podemos observar na vida dele, então aplicar essa mensagem à nossa própria vida, né? A primeira coisa que nós podemos perceber com respeito à vida do fariseu, olhando para esse tema, espiritualidade vazia, é que uma espiritualidade vazia ela é desprovida da ação do Espírito Santo. Nós, lendo o texto, nós podemos perceber que o fariseu, o próprio texto, o próprio Senhor Jesus Cristo declara que o fariseu, ele posto em pé, ele orava de si para si mesmo. Então, uma espiritualidade vazia, a primeira característica que nós podemos observar olhando para esse texto é que ela é totalmente desprovida da ação do Espírito Santo. Não existe em uma espiritualidade vazia a ação de Deus. Isso é oposto ao avivamento. Quando nós falamos a respeito de avivamento, né, nós podemos perceber que o avivamento é um despertar do Espírito Santo na sua igreja para que a igreja retorne então à adoração ao Senhor. Então, a espiritualidade vazia que nós podemos perceber na vida do fariseu, ela é completamente fora daquilo que Deus propõe para o avivamento. Nós falamos de forma bem breve na quarta-feira passada sobre alguns textos, e eu deixei alguns textos para vocês estudarem posteriormente, que falam a respeito de espiritualidade, e todas elas, né, falando sobre avivamento, todos os textos que foram apresentados, você pode perceber que existe por trás do avivamento uma ação do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para a espiritualidade vazia, uma espiritualidade que não é produzida por Deus, como nós podemos perceber na vida do fariseu, o Espírito Santo não age quando existe esse orgulho, quando não existe essa quebra, quando não existe esse entendimento de que nós não somos nada diante de Deus. Observe que o fariseu, ele ao contrário daquilo que Deus propõe para o avivamento, ele vive uma vida completamente orgulhosa, ele vive uma vida onde ele quer mostrar aos outros a sua espiritualidade. E é por isso que a sua espiritualidade é vazia. Porque a partir do momento em que ele quer demonstrar aos outros a sua vida espiritual, então nós podemos perceber que o Espírito Santo de forma nenhuma pode agir na vida daquele homem, né? E você percebe um segundo ponto, que é o segundo ponto que eu quero tratar, é que uma espiritualidade vazia, ela nos faz usar a nossa própria vida como um argumento de espiritualidade diante dos homens. Observe que o fariseu, no texto que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, ele estava orando de si
para si mesmo, e ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E ele então vai citar uma lista de coisas que ele fazia. Nós podemos perceber algumas coisas, né? O fariseu, ele não estava errado em ser moralmente bom. O fariseu não estava pecando no fato de que, aqui como ele diz, né? Não era roubador, ele não era injusto, ele não era adúltero, ele jejuava 2 vezes por semana e ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele não estava errado em fazer isso. Um avivamento, uma verdadeira espiritualidade, de fato propõe essas características que o fariseu apresenta. Porém, nós podemos perceber que ele usava da sua espiritualidade, ele usava daquilo que ele fazia como argumento diante dos homens de que ele era alguém de fato espiritual. E é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo está condenando, né? Ele não estava errado em ser bom. Ele não estava errado em fazer o bem. Ele não estava errado em ter uma moral elevada. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que estão na casa. Então ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus Cristo propõe o seguinte: aquele que é luz, ele deve mostrar a partir das suas boas obras aos homens aquilo que ele faz para que o nome de Deus seja glorificado. Portanto, ter uma moral elevada, ser bom, fazer o bem diante de Deus é aceitável. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo apresenta esse texto de Mateus capítulo 5, ele diz: para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Portanto, uma espiritualidade vazia, ela vai usar das boas obras para fazer aquilo que o fariseu fez. Usar das boas obras como argumento de espiritualidade não diante de Deus, mas diante dos homens. Foi isso que o fariseu acabou fazendo. E o Senhor Jesus Cristo, ele condena isso. Por mais que no texto do Sermão do Monte, né, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo ele diz, né, no capítulo 5, como foi citado, que nós devemos apresentar as nossas boas obras aos homens para que o nome de Deus seja glorificado. Ele afirma também, no mesmo texto, em Mateus capítulo 6, versículo 1, ele diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus apoia e afirma o fato de que nós devemos fazer boas obras para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai. Porém, como o Senhor Jesus Cristo diz, nós não devemos exercer essa justiça com a finalidade de ser visto pelos homens. E foi isso que o fariseu acabou fazendo. Então, isso demonstra, esses 2 pontos, demonstra características da espiritualidade vazia. O primeiro deles foi o que nós falamos, né, no início, que uma espiritualidade vazia ela é completamente desprovida da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de forma nenhuma vai produzir no avivamento e no coração de alguém esse sentimento que foi produzido no coração do fariseu, que era um sentimento de orgulho, um sentimento de demonstrar ao outro aquilo que ele fazia. E um segundo ponto que nós falamos também é que uma espiritualidade vazia nos faz usar de argumento as nossas boas obras como forma de apresentar diante dos homens que nós somos de fato ou não pessoas que são espirituais. O que eu acho interessante no texto, né, falando a respeito desse tema, espiritualidade vazia, é que a oração do fariseu não era a Deus. Observe, ele não orava a Deus, ele não estava falando ao Senhor, usando desses argumentos para falar com Deus. Pelo contrário, ele usava desses argumentos para mostrar ao publicano quem ele era e mostrar a sua espiritualidade ao publicano, o que era uma espiritualidade vazia, o tema que nós estamos propondo. E eu quero trazer algumas aplicações que são práticas para a nossa própria vida. Eu não quero me delongar muito, né, na meditação. Eu quero propor 4 aplicações que nós podemos aprender olhando para esse texto. A primeira delas é o seguinte, que estar na igreja
não faz de mim e de você alguém espiritual. Assim como aconteceu com o fariseu. O fariseu e o publicano, o início do texto, nos diz que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. O propósito de ambos era o mesmo. Porém, nós podemos perceber que ao decorrer do texto, o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que a diferença entre um e outro não estava no fato de que eles estavam no templo, mas o seu coração. Então, a primeira coisa que nós podemos aplicar é justamente essa. Estar na igreja, estar no templo, estar em algum ambiente religioso não faz de você e de mim alguém espiritual. O que não aconteceu com o fariseu, o que aconteceu também com o fariseu. Estar lá no templo não fez dele alguém que de fato era espiritual. Uma segunda aplicação que nós podemos tirar de conclusão olhando para essa história. Orar publicamente não faz de mim e de você pessoas espirituais. Orar é bom? É. Nós devemos orar? Devemos. Isso é um dever nosso. De fato, nós precisamos buscar ao Senhor em oração. E isso é, de fato, a oração é um dos frutos, né, que são produzidos pelo verdadeiro avivamento. Portanto, oração é necessário, oração é primordial e essencial na nossa vida. Mas orar publicamente não faz de nós pessoas espirituais. O fariseu é uma prova disso. Ele estava orando publicamente, ele estava em pé e a Bíblia nos diz que ele orava de si para si mesmo. Então, duas coisas que já vimos. Estar na igreja e orar publicamente não faz de nós pessoas espirituais. Uma terceira aplicação que nós podemos tirar de conclusão para a nossa vida é que é muito fácil trocar a espiritualidade pelo orgulho. Porque muitas vezes, e talvez na maioria delas, uma verdadeira espiritualidade não é aquela que é vista diante dos homens. Muitas pessoas que são pessoas espirituais, às vezes nós nem imaginamos a maneira como aquela pessoa vive com Deus. Você pode olhar por toda a história, você pode ver na história dos avivamentos, na maneira como o Senhor tocou no coração de pessoas, pessoas que de fato eram espirituais, elas não ficavam, assim como o fariseu, né, assim como nós já falamos, usando dessa sua bondade, dessa sua justiça como argumento da sua espiritualidade. E é muito fácil, essa é a terceira aplicação, trocar a verdadeira espiritualidade pelo orgulho. Nós, desde o nascimento, nós somos pessoas orgulhosas, nós somos seres orgulhosos. Esse foi o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o orgulho, além de vários outros pecados. O pecado do diabo foi o orgulho. Portanto, nós somos seres orgulhosos, somos pessoas que têm a tendência em viver no orgulho, em querer mostrar aos outros aquilo que nós de fato não somos. E é muito fácil querer trocar esse orgulho pela espiritualidade. É fácil querer mostrar aos outros aquilo que nós não somos, ao invés de buscar de fato uma vida espiritual diante do nosso Deus. Essa é a terceira aplicação. E a quarta aplicação que nós podemos tirar de conclusão com relação a esse texto é que não é a posição espiritual que nos faz espirituais. Não é a nossa posição social, melhor dizendo, que nos faz espirituais. O que eu quero dizer com isso? Não é o fato de você ser um pastor, você ser um missionário, você ser um diácono, você ser um presbítero que vai fazer de você uma pessoa espiritual. O que faz de nós pessoas espirituais é a forma como nós encaramos nós mesmos. Porque se você pensar no orgulho de uma maneira geral, na maneira como o fariseu ele apresentou esses argumentos diante de si mesmo e diante do publicano para mostrar a sua espiritualidade, e quando nós olhamos para os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus nos diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda a palavra de Deus nos afirma que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, não é a nossa posição social que faz de nós alguém espiritual. Pense no fariseu. O fariseu era alguém que tinha uma posição social elevada. E não era isso que fazia dele alguém espiritual. Nós precisamos cuidar muito com a nossa vida.
Não é, como eu disse, não é porque você é um pastor, porque você é um missionário, porque você é uma missionária, ou porque você tem algum cargo na igreja que faz de você alguém espiritual. Uma vida espiritual, ela é demonstrada através de características que são as características que o publicano apresenta. Não é o meu objetivo hoje falar a respeito do publicano, eu quero tratar sobre ele no domingo, mas apenas citando o texto, versículo 13 e o versículo 14 nos diz que o publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano era alguém espiritual. E o publicano, diante daquela situação onde ele estava vivendo, ele não era alguém que tinha uma posição social elevada, pelo contrário, ele era rejeitado principalmente pelo povo judeu. Então, alguém que tinha uma posição elevada, que era o fariseu, em contraste com alguém que era desprezado, que era o publicano, você pode perceber que um não era espiritual, que era o fariseu, ele tinha uma espiritualidade completamente vazia, e o outro que era desprezado pelos homens, diante de Deus foi aceito, porque ele reconhecia diante do próprio Senhor a sua insignificância. Ele reconhecia diante do próprio Deus que ele não era nada, ele se humilhou diante de Deus. E isso de fato mostrava a sua espiritualidade. Então, apenas recapitulando, né? O nosso tema, espiritualidade vazia, nós vimos a respeito de 2 pontos. A espiritualidade vazia, em primeiro lugar, ela é desprovida da ação do Espírito Santo. Deus não age na vida daquele que é orgulhoso, daquele que se orgulha, daquele que usa de argumentos para demonstrar uma espiritualidade diante dos homens. E o segundo ponto foi justamente esse, de que uma espiritualidade vazia nos faz usar a nossa própria vida como argumento de espiritualidade diante dos homens. E nós trouxemos 4 aplicações. A primeira, estar na igreja não faz de mim e de você alguém espiritual. A segunda, orar publicamente não faz de você e de mim alguém espiritual. Terceira, é muito fácil trocar a espiritualidade verdadeira pelo orgulho. E em quarto lugar, não é a nossa posição social que define a nossa espiritualidade e não é a nossa posição espiritual, posição moral que nos faz, moral e social que nos faz de fato espirituais. São esses alguns pontos, né? Eu espero que Deus fale ao seu coração, que Deus trabalhe no seu coração. A minha sugestão é que você leia o texto, né? Posteriormente, né? Ou antes do vídeo, já não tem como mais, né? Mas a minha sugestão é que você leia o texto e você medite com respeito a essa mensagem de hoje. Então, que Deus nos abençoe, que Deus use a sua palavra para nos transformar a cada dia. Deus os abençoe.